Gravação. Então, a gente está na nossa. Deixa eu já fazer o compartilhamento aqui. E ninguém faz geralmente assim. Eu dou aqui também. Bom, pessoal, lembrando aqui, ó, como eu disse na última aula, né, esse fórum de discussão ele foi descartado, tá bom? Então, é só atividade 1 e atividade 2, né? Antes de fazer a revisão rápida aqui, alguém tem alguma pergunta aí? Vanderlei? Alguém tem alguma dúvida? Pelo menos que eu recebi aqui, até agora dos que eu corrigi, ninguém teve dúvida, não. Foi bem assertivo mesmo essa atividade, né? Ela só é complexa, assim, no que tange a gente entender, né? O que que é esse layout, né? O que que são, que a gente pensa no layout em camadas, né? Mas é basicamente a organização, né? Do projeto arquitetônico, né? E em contrapartida, né? Você tem que aplicar esse projeto, o projeto elétrico, né? Dentro do projeto arquitetônico. Então, aí, relembrando que o fórum de discussão foi retirado, né? Só tem a atividade 1 e 2 aí. Então, alguém tem alguma dúvida aí? Porque senão eu já faço a revisão aqui. Não? Ah, então tá bom. Aí, só para ficar registrado, pessoal, só atividade 1 e 2, fórum foi retirado aqui do original aí. Na semana passada a gente fez aqui a nossa pastinha aqui, né? Para ajudar a gente a. Então, o material que vocês, né, vão ter aí, né? Ou você baixa, ou muitos enviaram foto, outros escanearam, né? Escreveram aqui por cima, escanearam aí. Alguns até fizeram desenho também. Não tem problema. Deixa eu fechar minha folha de resposta aqui. Então, basicamente, né, eu fiz essa pastinha aqui para a gente pegar todas as atividades aqui que a gente baixou, né? O projeto em si, o primeiro, eu vou até usar esse PowerPoint aqui, PDF5. Então, basicamente, pessoal, é identificar, né, os elementos aí do arquitetônico, né? Lembrando que no início, né, tá não só para o eletrotécnico, mas para o engenheiro eletricista, para o engenheiro mecânico, né? Era difícil porque você dependia desse desenho aqui né, ou do arquiteto ou então do engenheiro civil, né? Então, quando você entrava lá no primeiro que, assim, eu acredito que foi um dos motivos que o CREA, que os eletrotécnicos saíram do CREA, né? Foi questão de política? Sim, com certeza. Mas era o seguinte, quando você entrava na página do CREA, né? Aí os técnicos, todos os técnicos, se não me falha a memória,
Só o de segurança do trabalho é que continua no CREA. Então, rodava um script, por exemplo, você ia fazer uma anotação, né, de responsabilidade técnica sobre um projeto elétrico qualquer, né? Então, você fazia anotação sobre o projeto elétrico ou sobre o executivo, as built, o como construído do elétrico, ou seja, você já encontrava a edificação com o projeto aplicado e a partir da edificação com esse projeto aplicado, você fazia um novo layout, né? Uma nova posição, né? A posição onde estavam instalados o projeto, né? Até a gente costumava chamar lá de projeto de revés, né? Ou seja, um projeto de trás para frente, né? Então, projeto, porque qual que é o sentido de eu fazer um desenho, né? Lá na física, né? Projeção, né? Lá na óptica geométrica, o pessoal, né, fala que a projeção, a imagem da projeção é virtual, ou seja, é apenas, né? O que que é a projeção? Nem a imagem ali, ela é que você tem o objeto, você tem as lentes, né, as lentes que tipo espelho, né, que refletem, e você tem as lentes que, por exemplo, trazem por ponto focal, igual quando a pessoa tem miopia, né, que trazem aquela imagem para um ponto virtual no espaço, aí você consegue fazer a correção da vista, né? Então, a projeção é algo, assim, em última análise, é algo irreal, ou seja, é no campo das ideias, no campo dos desenhos, né? Então, você fazer um as-built, né, um como construído, né, ele vai contra os princípios do projeto, porque o projeto, né, ele ajuda. Eu vou aproveitar e falar sobre o que estaria no fórum, né, já que a gente não tem o fórum para essa UC aqui, né, aplicado. Então, o projeto ele está nessa concepção de você, no campo das ideias, no campo dos desenhos, né, mostrar o que vai ser construído, e com isso tem várias vantagens. A vantagem de você poder repetir várias vezes. Antigamente você usava o papel, o lápis, a régua. Hoje em dia você usa, né, o programa instalado no computador, né? Ele é basicamente uma prancheta de desenho virtual, né? Em que, né, ou seja, você não precisa gastar papel, né? Você não gasta nem papel, você faz isso tudo, né, num arquivo digital. Então, o princípio do projeto, né, se a gente tivesse o fórum aqui, né, o princípio do projeto é você economizar, tornar viável esse projeto, né? Tornar viável a instalação a que você se propõe a fazer. No caso nosso aqui, né, do eletrotécnico, da engenharia elétrica, é o quê? Tornar viável uma instalação elétrica. É você ver com símbolos, com que o pessoal chama de signos, né? Com esses símbolos simples, você bate o olho e você vê, ah, não, eu estou entendendo o que está desenhado aqui, e o executor, né? Você faz anotação de projeto, anotação de execução do projeto, ou seja, você fazer, né, montar o que está ali no papel, né? Então, é no campo das ideias. O sentido de um projeto, seja ele arquitetônico, seja ele elétrico, mecânico, o sentido é você pegar essa ideia, né, na forma de cálculos, na forma de desenhos, e, e poder simular, poder mostrar, ah, não, essa tomada aqui não ficou muito boa aqui, não. Eu acredito que ela ficando nesse ponto aqui fica melhor, porque segundo lá o projeto de decoração, tem uma espécie de uma mesinha aqui, aí eu vou colocar essa tomada aqui junto com ela, uma arandela, né, uma iluminação indireta, e assim, né, aqui no desenho, você vai testando as ideias. Por exemplo, quando eu comecei a fazer projetos, eu sempre olhava que a planta baixa, né? E daí, né, eu sempre me imaginava andando nessa planta baixa aqui e pensando, bom, tem uma luminária aqui, aonde que eu vou colocar o interruptor dessa luminária
de modo, né, que eu ligue ao entrar nesse ambiente aqui, de modo que eu ligue de maneira mais eficiente. Imagina, vamos supor que esse ambiente só tivesse essa porta e, na verdade, tem essas duas, né? Essa porta de entrada aqui, que seria uma área, e essa outra aqui. Então, imagina que eu colocasse um interruptor aqui, ó, bem no canto da sala. Eu poderia fazer isso? Poderia. Mas, né, eu pegando emprestado um termo aí, não seria lá do pessoal da programação, né? Não seria uma boa prática de projeto, muito menos uma boa prática de instalação. A lógica é eu colocar o interruptor aqui próximo da entrada, de modo que quando eu entre, eu realize a lei do mínimo esforço. Eu já ligo imediatamente. Ah, eu posso pôr um sensor de presença? Pode. Mas e aí, esse sensor de presença, ele vai ter uma minuteria, né? E se eu quiser entrar aqui e simplesmente, né, ligar, mas e depois eu quiser ligar na hora, né, no momento oportuno aqui, eu tenho que colocar um interruptor, né? O local mais lógico é esse. Não sei se vocês já viram um tipo de interruptor. Na época que eu fui ali na Bolívia, meu colega usava lá no apartamento dele, que era um interruptor, acho que eu já vi, se eu não me engano, tem na Leroy. Você bate palma, né? E aí ele pega e desliga, ou você bate outro, como se diz, bate palma outra vez, e aí a lâmpada ela acende, né? Então é um tipo de automação. Então, no projeto, né, ou seja, com esse desenho aqui, a gente começa a exercitar qual que é a lógica, né? Quantas luminárias que eu coloco, se fosse um quarto, por exemplo, e aqui fosse a cama, ó, e essa fosse a única entrada, por exemplo, eu colocaria um interruptor, um three-way aqui, né? Colocaria do lado aqui, do lado direito aqui da cama, um outro, um four-way, né? E por fim, já que é três, né? E por fim eu colocaria um three-way aqui para fechar, né? Porque o casal é uma cama de casal, né? Os dois estão deitados aqui, então eles conseguem ligar dos dois lados aqui. Então, quando eu estava estagiando, né? Quando o meu chefe pedia para eu fazer a limpeza da arquitetura, né? Eu posso limpar simplesmente vindo aqui e apagando, né? Ou eu posso vir aqui, ó, por exemplo, eu posso vir aqui, né? E aí, vamos supor, não é o caso aqui, né? Mas eu descobrindo que tipo de layer aqui, de que tipo de camada, eu venho aqui, sei lá, e desligo, né? Desligo, aí eu aciono, dou um enter aqui, ele apaga aquele layout sem eu precisar fisicamente ligar, mas aí na hora do desenho eu tenho que nomear tudo, eu tenho que nomear isso aqui como indicação de corte, né? Eu tenho que nomear, por exemplo, esse daqui como texto relacionado às áreas, né? Que é a tarefa que é a tarefa desse exercício aqui. Então, basicamente, a vantagem, né, a vantagem de você projetar é no campo do desenho, dos cálculos, você simular aquilo que você está projetando, que por sua vez, né, vai economiza, né, economiza aí nos custos. Imagina, eu começo a levantar uma parede aqui, outra, nem eu estou achando que essa recepção está muito pequena, né? Eu tô achando que 3,20 por 1,80, né? Tá achando muito pequeno. Eu acho que eu vou aumentar aqui para 2 metros. Vixe, mas eu já comecei a construir aqui. Você entende? Parece uma coisa tão boba, né? Tão óbvia, mas o projeto em si é esse exercício, né? Se você, né, é eletrotécnico, é engenheiro eletricista, você na concepção aqui, você começa, né, a pensar, não, onde que eu vou colocar interruptores? Será que eu coloco uma automação? Mas o simplão, vamos dizer assim, o simples, é você colocar interruptores, luminárias, tomadas, né? É a gente sair fora da caixa.
das regras, né? Aquela regra, por a área aqui, aí você coloca, né, a luminária para os primeiros, se eu não me engano, é 6 metros quadrados, você coloca uma luminária com uma faixa de carga aqui, né? Igual se eu não me engano, acho que eu comentei na primeira aula aí, né? Esses cálculos que tem lá na NBR 5410 é justamente quando você não tem critério nenhum, quando você não faz ideia do que você vai colocar, que luminária, que tipo de tomada, aquele cálculo ali é meio que para automatizar. Tanto que esses princípios que estão lá na 54, na 5444, na NBR 5410, né? Eles são automatizados pelo Proelétrica, por exemplo, pelo AutoQI Lumine. Deixa eu só fazer aqui um. Professor, Sim, pois não, Matheus. olha só, eu escrevi acho que meu nome errado, eu botei um D no final. Olha só, eu enviei ontem as atividades, só que eu enviei Uhum. as duas atividades igual, eu tirei uma foto só das atividades e enviei as duas. Só que não tá Ah, aparecendo para mim para poder reenviar elas, tá? Elas sumiram mas do meu negócio. sumiu. Aham, não aparece para mim reenviar nem nada, é como se tu pegasse a atividade e não tivesse mais volta, sabe? Mas estranho, geralmente ela não some assim, não. Pois é, eu mandei pra Renata, daí ela falou que tá tudo certo, mas não tem como deixar tudo certo porque eu enviei errado, né? Ah, Aí é. entendi. Você pegou, por exemplo, esse mesmo print aqui, em vez de, né, e aí enviou, né, o mesmo print para com as duas atividades diferentes, né? Isso aí, eu peguei esse daí da tua foto e enviei atividade 1 e atividade 2. Eu não enviei uma para cada. Ah, entendi. Você mandou no mesmo campo. Mandei as Olha, duas. eu vou ver isso, porque geralmente o monitor, ele tem lá uma função de simular o aluno, e aí ele entra no sistema como, né, como se fosse o aluno, e daí eu vou pedir para ela dar uma olhada nisso, né, porque é estranho, mas então não está aparecendo, por exemplo, cadê? Envio da SAP 1, vamos Então, supor. na verdade, aparecia para mim enviar as atividades, né? Assim que eu enviei elas, todas sumiram. As atividades sumiram, não aparece para mim enviar nem nada. Conta como se Então eu tivesse. essa tela verde aqui não aparece na hora que Não, você. na verdade, eu fui nela para enviar as atividades. Depois que eu enviei, fui procurar para mim reenviar, não aparece mais. A sua unidade é qual? É de São Leopoldo. São Leopoldo, acho. Deixa eu ver, mecatrônica. São Leopoldo é mecatrônica, né? Deixa eu só olhar aqui, ter certeza. São Leopoldo, é Plínio Gilberto Cruyff. É isso aí. Aqui pro colega aqui, aconteceu a mesma coisa comigo, só que agora voltou. Eu consegui acessar, tá? Na hora ali ele desaparece, mas daí agora voltou ali. Eu consegui acessar agora, Ah, tá? é Pode ser porque isso aí. gera. Deixa eu ver aqui, ó. Vou até dar uma carregada aqui no sistema novamente. Eu tô até entrando no notebook para ver se aparece elas aqui para mim, mas. Então, aí você tentou aqui, né, por exemplo, a atividade 1, né? Aí ela não está carregando essa página verde aqui, que Não, geralmente ela carrega essa não. página verde, né? Aí você vai lá, escolhe o arquivo, né? E aí carrega. Para mim tá aparecendo só conteúdo do curso, comunicação, primeiros passos, fórum de discussão, pesquisa e opinião, comunicação, primeiros passos. Não aparece mais nada de envio de atividade. Então, esse verdinho aqui não está aparecendo. Não. Isso aqui, ó, esse selo aqui, tarefa, envio da atividade 1, envio da 2, né? Né? Matheus, tenta recarregar a página aqui no seu lá. Que deveria estar aparecendo. Pelo menos o meu, como tutor, ele fica espelhado aqui. Não, a única coisa que aparece para mim de atividade pendente é um fórum de discussão para mim poder estar fazendo, mas fora isso, atividade 1 e 2 não estão aqui. Vou fazer o seguinte.
Aí você falou com a Renata? Pois é, eu até gravei minha tela do celular para mostrar para ela que não aparece, né? Ela me mandou um áudio agora, mas eu não consegui escutar. Tá bom, deixa eu ver aqui, Matheus. Eu não sei se tem como tu cancelar as atividades para mim reenviar elas, para ver se desbuga. Eu não, assim, eu não consigo porque o pessoal do TI é que carrega esses. Foi Matheus, São Leopoldo. Eu vou pedir para ela simular, mas aí tem que ser no terminal lá dela lá. E aí para ver se tá carregando, se não tá, né? Porque ela tem um acesso de tudo. Oi, Kleber. Oi, boa noite, professor. Tudo bem? O seu também tá com o mesmo problema, Kleber? Não, na verdade, eu sou daqui de Caxias do Sul, professor, da Sim. Mecatrônica. Eu enviei certinho, mas também, que nem o colega aí, o meu sumiu dali da plataforma. Aí depois Mas que você enviou esse quadrado aqui, ó, esse envio atividade, ele sumiu. Sumiu, não aparece mais, professor. Viu, hein? E Tá o questionário estranho. ali, perguntei para meus colegas ali se eles viram daqui daqui da cidade. Eu perguntei se eles viram ali na plataforma ali o questionário. Eu corrigi agora há pouco, foi até Matheus, mas eu não sei se foi o Matheus que estava falando comigo, né? Porque são 5 turmas aqui. Eu tinha Pois é, corrigido. eu olhei aqui na visão geral, na verdade, na visão geral que era para aparecer nas atividades e olhei as minhas atividades agora também, tá como se nada fosse concluído, nada pendente também. O meu também. O meu tá assim. Não aparece mais. A SAP 1 e a SAP 2 sumiu. Kleber, você é do Mecatrônica do Sul. Mecatrônica, né? Isso. Isso aqui. E Mecatrônica é São Leopoldo também, né? Ah, né? Caxias do Sul. Sim, Caxias do Sul, professor. Pelo menos assim, pelo que eu tô vendo aqui. Vocês já tentaram carregar assim a página aqui para. Professor, a minha eu peguei e imprimi na impressora e fiz, que nem o senhor falou lá, fiz a mão e tirei a foto e mandei em PDF. Porque deveria estar aparecendo isso aqui para vocês, ó, esse envio. Então só apareceu uma vez e depois sumiu. Depois É que isso aí, eu. Pode falar, colega. eu não sei se foi por causa que eu só tirei a foto e enviei em Page, eu acho que foi, mas se o Não, outro mas. ele enviou também em PDF já não deu também, pode ser algum erro no sistema, né? Não, mas assim, pelo menos as que eu já corrigi hoje, nenhuma eu rejeitei, não, porque tem lá o de você aceitar, né? Aí se o aluno erra alguma coisa, né, eu peço ele para fazer novamente, aí eu vou e rejeito, né, geralmente. Mas pelo menos eu não me lembro de ter rejeitado nenhum até agora, não, que eu corrigi. Corrigi, se eu não me engano, acho que uns 30 já. Aqui. Só mais outra dúvida, professor. O questionário que o senhor tinha falado na aula ali, que ia ter questionário avaliativo, eu não achei ele na plataforma. Não, não, não. Deixa eu ver se eu deixei aberto ainda aqui. Não há. Esse o fórum aqui, ó, não vai ter, não. É porque eu Tá. tava. É porque ele ainda não foi tirado. Eu até dei uma olhada antes aqui, ó. Não foi Aham. tirado o cronograma, só vai ter só atividade 1 e 2, tá bom? Mesmo porque vocês ficaram uma semana com outras atividades que não tinha nada a ver do banco de dados, né? Sim. Aí eu pedi para tirar esse fórum, só deixar as duas mesmo. Tá bom. Aí porque eu estava comentando que geralmente lá no fórum, esses tópicos que eu estava falando agora aqui, aí lá no fórum ele pergunta, né, quais são as vantagens, né, de utilizar o projeto, né? As vantagens são o que eu falei agora há pouco, né? Você poder simular, né, na forma de desenho, na forma de cálculo, mas principalmente na forma de desenho, né?
para você, como se diz, ter certeza, depois de aprovar o pré-projeto, né, você aí, né, envia, né, ou faz a execução, né, caso seja o profissional, né. E no início era difícil, porque quando você vai fazer uma anotação tanto para o eletrotécnico e para o engenheiro eletricista, não tinha a opção de você, porque hoje em dia tem, já tem muito tempo, tem a opção lá de desenho, por exemplo, croquis, você fazer uma RT, né? Croquis com finalidade para aplicação de projeto elétrico. Tá mais ou menos assim escrito lá, né? Então, antigamente não tinha, eu dependia de um engenheiro civil ou um arquiteto com um projeto que ele já tinha feito para eu poder, né, fazer o meu trabalho, né? Aí depois, né, graças a Deus, né, o CREA viu que isso não fazia o menor sentido, né? Então né, o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro mecânico ali, dependendo, ele pode fazer um croquis. Aí, geralmente a gente coloca esse termo lá na anotação de responsabilidade técnica, né? Desenho, croquis do cliente tal, né? Para aplicação de projeto elétrico numa unidade unifamiliar, né, numa residência ou numa loja, né, num posto de combustível e serviços. Então, você faz aquele desenho, pode ser um desenho de as-built, né, como construído, ou seja, já está construído, você só faz ali o desenho, ou então ser um desenho do zero, né, você executa ele, né, esse desenho. É óbvio que a execução, só quem pode anotar a execução da alvenaria, que eu estou falando, né? A execução da alvenaria, aí quem pode ser o signatário são o engenheiro civil e o arquiteto, basicamente. Mas, assim, ser o signatário do projeto em cima daquele croquis, daquele desenho do modelo, eu posso ser, né? O eletrotécnico pode ser. Então, antigamente não tinha esse item na hora que você faz a anotação, né? Inclusive, uma das maiores reclamações, principalmente dos técnicos, de todos os técnicos, é que lá, quando você entrava na página do CREA, tem um script por baixo, né? Por exemplo, aí vamos supor que eu vou fazer um projeto elétrico, aí, obviamente, né? Unidade consumidora, sei lá, com transformador de 150 kVA, né? E daí aparecia, aí ele parece um formulário, né? Aparecia no campo lá, unidade de medida de todas as áreas da engenharia que você imaginar. Parecia, por exemplo, homens-hora, que é uma unidade de medida para o pessoal lá da engenharia civil, né? Falar quantos homem-hora, né? Dura para executar sei lá, uma laje lá, por exemplo, né? Então tinha essas unidades de medida todas alinhadas. Na hora que você clicava lá no campo, aparecia aquele quilo de. Chega a tela do computador, ela nem cabia as opções, né? E daí, com o tempo, o CREA pegou e tirou, né? O pessoal lá do TI, né? Com certeza contrataram mais gente, né? E daí, por exemplo, na página do eletrotécnico, só aparecia as variáveis, só aparecia o tipo de serviço também. Isso era em todos os campos na hora que você ia anotar o registro lá de responsabilidade técnica, né? Aparecia todas as variáveis de toda a engenharia, aparecia todos os serviços possíveis. Isso gerava erro, muito erro. Você tinha que fazer, às vezes, você tinha que pagar outra ART, porque você errou no preenchimento, né? Principalmente, né, quando estagiário lá, eu errei algumas RTs lá do escritório que eu trabalhava, né? Aí daí eu tinha que ir lá fazer um documento e pedir uma alteração para o CREA sem ônus, ou seja, é, é, salvaguardava o pagamento que tinha feito, porém só mudava lá, mas era uma burocracia tremenda. Daí eles resolveram fazer isso. Ó, não. Agora o cidadão, né, que ele é eletrotécnico, que ele é engenheiro eletricista, só vai rodar no script lá do formulário, as variáveis relacionadas às atribuições dele, né, só vai os serviços relacionados à atribuição dele. Vamos tirar negócio de engenharia agrônoma, né, não sei o que, hortaliças,
tudo que não tem a ver, eles tiraram lá do script. E era assim, era para ser uma coisa já, né, é feita há bastante tempo, né? Vou só fazer aqui o. Aí, basicamente, no fórum, né? Se a gente tivesse o fórum aqui para fazer, basicamente é isso. Ele pergunta, né, quais que são as vantagens, né, de você fazer um projeto, né, uma projeção, né, um desenho. Você economiza, né? Você economiza recursos, né? Você economiza pessoas, tempo também. Como se diz, só economia, né? O projeto é uma projeção mesmo, é para você evitar gastos, né? De tempo e de dinheiro e de pessoas desnecessário. Só fazer aqui o registro aqui, pessoal. Só um minuto aqui, porque basicamente o problema que está acontecendo é só esse, né? Do campo de envio está sumindo, né? Isso deu certo aqui. Isso que é T2K. Só registrar aqui. Ok, agora deu certo aqui. Então, pessoal, assim, já, né, que eu comentei sobre isso aí, né, e quanto à execução aqui da tarefa, vocês têm ainda alguma dúvida? E basicamente é o que? A gente é você, por exemplo, alguns que me enviaram, em vez de colocar como área do cômodo, colocou aqui área do ambiente, né? E realmente não está errado, não. É que tipo de cômodo é esse, né? É o salão principal, por exemplo. Esse aqui é a recepção, né? Então, basicamente, na primeira tarefa, e revisando aí, né? A gente termina a revisão da atividade um. Basicamente, é você fazer a referência, a indicação do corte, as cotas, que são as medidas, né? Aqui é um cômodo, né? Por exemplo, é um termo genérico, né? Você pode pôr ambiente também, ó. Aí a área do cômodo, ou então a área da recepção, né? Então, muitos colocaram, né? Inclusive, não foi nem colocar assim, a área do ambiente, né? Colocaram o quê? A área, né? A gente está na recepção, né? A área da recepção. Então, eu não considerei como errado, não. Eu só fiz esse daqui justamente que é para a gente discutir, né? Para vocês verem que tipo de respostas esperadas, né? A gente espera aqui, né? Na execução da tarefa. Dessa primeira aqui, vocês não têm nenhuma dúvida mais, não, né? Pelo menos os que eu já recebi, eles estão tudo ok. Então, vamos fechar o 2 aqui, assim, é só uma dica, né? Você pode vir aqui, ó, né? Vamos supor que você pega esse desenho. Esse desenho aqui em DWG tem ele disponível aí para vocês ou é só o PDF mesmo? É porque o pessoal coloca em PDF, porque a maioria, né, às vezes você só tem acesso ao AutoCAD, né, só no laboratório da unidade, né? Então você fica restrito. E daí por isso que eles oferecem só o arquivo em PDF. Mas pelo menos eu não vi aí, não. Se tem a opção, essa daqui eu fiz. Eu fiz a captura aqui no AutoCAD, né? E daí, né? Daí consertei o desenho aqui, fui fazendo
e fui fazendo aqui, né, escrevendo aqui os ambientes aqui. Então, assim, a aplicação do DWG, ele seria interessante para vocês aí, né? Mas geralmente no laboratório a gente faz isso lá, né? E aqui a atividade 2, ó, basicamente, ó, igual eu fiz na, na aula anterior, né? Eu fui elencando aqui os termos, aqui, as ligações, né, que eu achei, né, que poderiam estar erradas. Inclusive, eu cheguei à conclusão que esse daqui, ó, ele podia ser bem bifásico também. Quem colocou tomada bifásica aqui não errou, não. Porque se for 110 aqui, ó, como o ar-condicionado geralmente ele é monofásico, né? Pelo menos os split, né? Esses de pequena potência, né? Aí você, se geralmente onde é 110, o pessoal ele gosta de comprar o equipamento 220, né? Porque aí, geralmente onde é 110, as normas técnicas de distribuição, a tabela, né? A tabela relacionada, ela começa no tipo de consumidor bifásico e trifásico. Geralmente quando é 110. Por quê? Porque quando é 110, né? Se eu pegar só a fase e o neutro, a corrente, ela geralmente do circuito, ela dá o dobro da corrente do equivalente em 220. Aí por isso que na maioria, pelo menos das que eu já fiz projeto, Paulínia ali, região ali de São Paulo, geralmente as casas, né, o pessoal utiliza equipamento 220, aí eles fazem instalação bifásica, né, daí vai dar uma DDP, né, de 220, 2 de 110 aí. Então, esse daqui, né, é por isso que eu coloquei aqui no gabarito, ele aqui é trifásico. Ou trifásico não, é monofásico, né, se for o 220 aqui. Então, basicamente, né, o que a gente levantou aí, né, fazendo uma revisão da última aula, né, é que falta o retorno aqui, ó, do interruptor, né, de 2 segmentos ou então de 2 teclas, né. Faltou, usando como caixa de passagem aqui, né, o circuito 2, né, dessa tomada baixa aqui, geralmente, conformidade com a 5444 é uma tomada baixa, né. Ficou faltando o neutro aqui dos circuitos 2 e 3, né? Nesse ramo aqui ficou faltando a fase do circuito 2, né? Dessa tomada aqui, que poderia muito bem ser de uso tanto específico como geral, né? Já esse do ar-condicionado já é uso específico. E se não me falha a memória, lá na NBS 5410, até quando vocês chegarem na matéria de projetos elétricos prediais, né? Se não me falha a memória, a 5410 ela já caracteriza um equipamento de uso específico quando ele tem a potência a partir de 1.200, se não me falha a memória, 1.200 watts de potência. Então, né, se fosse... então quer dizer que acima, que se eu não me engano, tem uma tabela na maioria das concessionárias aí, tem, por exemplo, quando é fornecimento de energia para baixa tensão, eles criam eles pegam lá da 5410, por exemplo, e criam uma norma técnica de distribuição. Aí essa norma técnica de distribuição, por exemplo, aqui ela tem a numeração 4, chama NTC ou NTD, né? 04. E daí você tem as tabelas, por exemplo, de tipos de tomadas de uso específico. Geralmente eles pegam, sei lá, de chuveiro, eles pegam todos os fabricantes, né, e as potências, aí faz ali uma média aritmética e coloca o quê? A média da potência que eu encontraria em uma unidade consumidora residencial, um chuveiro, por exemplo. Antigamente só existia
aquele Lorenzetti, se eu não me engano, Lorenzetti de 4.400. Antigamente só tinha esse nível de potência. Hoje em dia a gente tem, né, de maiores potências aí, né? Então, basicamente, as normas técnicas de distribuição, elas são cópia lá das NBRs, né, relacionada, e daí a concessionária, ela faz um estudo lá dos vários tipos de equipamento e cria ali uma média aritmética, às vezes uma média ponderada, né? Ainda mais se existem vários modelos, por exemplo, a gente tem, vamos pegar a TV, né? A gente tem TV de, sei lá, de 20 polegadas, de 27, de 30, e daí, obviamente, elas têm potências diferentes, principalmente as antigas, as de tubo, né? Elas têm potências diferentes. Daí você pega essas potências ali, né? Aí, sei lá, quantidade de cinco modelos para um equipamento lá da LG, por exemplo. E daí você pega esses cinco, como esses cinco têm potências diferentes, em vez de você fazer uma média aritmética, você vai fazer, né, uma média ponderada, talvez até fazer aquele cálculo, lembra lá, se eu não me engano, a gente aprende isso lá no segundo grau, lá no segundo ano, segundo grau, desvio padrão. Daí você tem uma porcentagem ou para mais ou para menos, né? Em que essa potência, né, ela pode variar para mais ou para menos. Daí você cria uma tabela na norma técnica e fala, ó, um chuveiro médio ele tem a potência de X watts. Uma torneira elétrica tem a potência de X. Um ferro de passar roupa. Aí, se eu não me engano, pelo menos na última versão da NBR 5410, tem lá falando que é 1.200. A partir dessa potência, né, de 1.200 para cima, eu já classifico aquele circuito como tomada de uso específico. Quer dizer que eu vou ter que ter um disjuntor, né, no diagrama unifilar lá, né, eu vou ter que ter um disjuntor específico só para essa tomada. Então, se eu não me engano, é ferro de passar, que é a partir de 1.200, que aí você já se faz necessário, né? Em vez de eu pegar, sei lá, igual tá aqui, ó, circuito 2, né? O circuito 2, obviamente, ele é uma tomada de uso geral. Por quê? Porque eu tenho uma proteção, né, pelo desenho aqui, ó, tá vendo? Ó, vários circuitos aqui estão nomeados como 2. Então, e ele é monofásico, então ele tem o quê? Tem um disjuntor monofásico, tem o neutro e tem o terra relacionado a ele. E ele está o quê? Repetido em, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? Então, obviamente, é uma tomada de uso geral, né? Ou seja, você pode colocar qualquer equipamento aqui, né? Desde que ele tenha uma potência, ou somatório dos equipamentos que eu conectar essas 5 tomadas, eu tenho até 1.200, né? Que aí menos que 1.200, né? 1.200 para cima, eu já teria que classificá-lo como de uso específico. Então, tem essas nuances assim, né? Então, a gente já revisou aqui, né? Faltou o neutro nesses dois circuitos aqui, ó, o neutro. Geralmente, né, como se diz, levanta a mão quem nunca viu isso, né? Geralmente, ó, principalmente numa residência, esquece, ó, não teria esse tanto de neutro aqui não, viu? Passando. E geralmente aqui no forro, os fios eles estão literalmente em cima do forro. Quando não, eles estão em um isolador que é chamado isolador tipo roldana, e eles ficam nos caibros da casa, né? Aí você passa o isolador roldana no caibro. Quer ver, ó?
Com sorte vai aparecer aqui a imagem. Ó, é um bem parecido com ele. Nossa, esse daqui eu já vi, já numa instalaçãozinha. Aqui, ó. Haha, era isso aqui que eu tava querendo mostrar para vocês, ó. Quem nunca, algum de vocês já viram esse tipo de instalação na parte interna aí da casa ou de algum cliente ou até na própria que vocês moram, hein? Quem já viu? Por quê, ó? Isso aqui é o projeto, isso aqui seria o ideal, né? O ideal é eu aplicar toda essa fiação aqui, ó, dentro de... Ô, Roberto, Opa, tudo bem, professor? bom, Eu já vi bastante isso aí, inclusive, como eu trabalho já com essa parte elétrica aí, eu já desmanchei muita coisa para fazer tubulado, daí no caso, né? Mas eu vi coisas bem piores do que está mostrando aí. não, isso aqui tá top, ó, tá bonitinho, ó, tá Esse aí bem... está distribuído, está retinho, o problema é que tem alguns soltos, tudo parece Não, uma para teia de aranha. uma cama de gato, né? Então, assim, não, você tá certo. Uma vez eu fui fazer um levantamento, um as-built do elétrico, né? Lembra que eu falei que é o projeto de revés 3, né? Você instala ele primeiro, aí depois é que você faz o projeto. Você levanta os pontos, né? E aí você estima a carga desse cliente. Aí eu não dei conta, não. Na hora que eu comecei, ele tinha um. Era. Ele fazia galvanização. Galvanização, né, em peças metálicas aí, né? Uhum. Tudo pra você imaginar, automotiva, né? Principalmente, ele fazia automotiva, também ferragens de portões, ele fazia, né? Dependendo aí do tamanho da peça, né? Aí tinha uns tanques lá para fazer, né, a galvanização, tinha uns lá que fazia a eletrólise, né? E daí a instalação interna era tudo assim, ó. E aí tinha, por exemplo, um tanque fazendo a galvanização das peças lá, e aí a instalação logo acima, e era no teto e na parede também. E não tinha forro, não tinha nada, não. Era tudo assim, aparente assim, na parede Isso. mesmo, sem estar no forro. Não, era terrível. Aí Nas, você via nas sinais construções de antigas. ressecamento. Ah, foi não? Sim, Alberto, pode falar. Deve ter cortado o seu. Aí, por exemplo, aqui, ó, é igual o colega falou aí, ó. Aí tava embaixo dos tanques lá com a galvanização, né? Isso daqui, ó, chega a estar lá aquela cor que o pessoal fala burro fugido, né? Esse vermelho assim bem claro, esse preto aqui, ó, bem opaco, né? E daí, obviamente, né, o processo lá de galvanização lá dos tanques estava interferindo aqui na isolação extremamente ressecada. Eu peguei uma chave de fenda que a gente utiliza, ela é ideal para circuito elétrico, né, porque ela é isolada até só a parte da fenda, ou se ela for Philips, né, é que os bits ali, eles são liberados, né? Até ele você tem uma proteção plástica, né? E daí eu bati a chave assim em cima do fio nessa parte da isolação plástica e ele começou a se desfazer. Então, assim, não se engane, gente. O projeto é o quê? É a expressão ideal, né? Além de ser, né, uma projeção, ou seja, no campo do desenho, no campo das ideias aí, né? Nem sempre você vai encontrar a instalação, né, do jeito que deveria ser, né? Ou seja, dentro de se for um forro aqui, né? Dentro de um corruguete aí, né? Você encontra basicamente esse aqui é até o mais comum, ó. Esse daqui que você coloca um prego aqui, ó. Você põe o prego aqui, ó, bate ele aqui no caibro. E eu já vi demais aqui.
Ó, por exemplo, esse aqui tá alinhado aqui, ó. Se o cara simplesmente bater um prego aqui, ele vai rachar essa madeira todinha aqui, ó. O ideal é ele vir com a furadeira, com a bitola dela, o tamanho ali menor do que o do prego, né? Aí você faz um pré-furo e depois é que você bate aqui em cima para evitar que essa peça rache todinha aí. E também dependendo do tipo de madeira, né? Isso não acontece. Isso daqui, ó, isso daqui é o que vocês encontrariam aí no mercado. Mas, assim, o importante é a gente internalizar essas ideias aqui do projeto, né? Que é uma coisa planejada, são desenhos simples. Você olha aqui, você já reconhece, você vê que tem o neutro, você vê que tem um retorno. O retorno é dessa luminária aqui, porque tem um comando. Aí, geralmente, o retorno ele tem a metade do que seria uma fase, né? Muitos projetos ali, até no, por exemplo, tem alguns projetos diferentes que eles enumeram a fase, o neutro e o terra, inclusive, né? Eles fazem eles bem separados, né? Justamente porque o dispositivo DR, né? O disjuntor DR, dependendo aí da instalação que você faz, se você compartilha, por exemplo, neutro, ele costuma desarmar, né? Se você faz emendas mal feitas, ele também costuma desarmar constantemente, né? Então, tem algumas coisas aí que sempre acontece em instalação. E eu digo mais, teve uma vez que eu, acompanhando um projeto, né, a gente entregou ele, e daí meu chefe pegou, depois que entregou, né, passou uma semana e falou assim, Pablo, vai lá no fulano de tal e faz uma inspeção lá na instalação, pergunta para o cliente se está acontecendo algum problema e tal. Daí eu voltei no cliente, né? O cliente falou, ó, tava tendo muito desarme aqui. Aí eu nem fui incomodar vocês, né? Eu já chamei logo o eletricista. E aí ele resolveu tudo. Aí eu falei, uai, resolveu tudo? Aí como assim? Ah, aí foi aí no quadro aí e mexeu nos negócios. Aí quando eu fui ver esses negócios que ele foi mexer, ele retirou o disjuntor DR. Como ele retirou o disjuntor DR, o problema ele não sumiu, ele apenas mascarou o problema. Aí depois, quando eu interpelei ele, né? Ó, por que que você tirou o DR? Ele, não, porque esse DR é coisa do demônio. Pensa, às 20 horas e 1 minuto você escutar um negócio desse aqui. Então ele. Não, ele falou, né? Aí eu falei, gente, eu tô escutando isso mesmo. Aí eu, como assim, coisa do demônio? Não, é porque esse trem aí fica aporrinhando aqui o cliente. Aí o cliente começou a me xingar, falar que essa instalação tava ruim, não sei o quê. Aí eu falei, ó, eu não tô acusando, não, mas geralmente, quando a gente não faz a emenda, né, em conformidade, eu ainda usei esses termos aí, né? Que se eu falasse assim, não, você fez a instalação mal feita, então você está falando que eu fiz instalação mal feita. E realmente eu encontrei nas caixas de passagem lá alguns vícios. E o batata, como se diz, o mais comum é você compartilhar neutro. Compartilhar neutro aí, o DR, dependendo aí, ele desarma mesmo. Porque o DR, ele olha a fase e o neutro. Sim, pois não, Alberto. Minha pergunta já era, na aula passada já era sobre essa questão. Se a gente compartilhar, assim, digamos que tem um circuito, tenha 5, 6 circuitos, assim, dentro de um projeto, e a gente pega e usa só um neutro, em vez dos 5 ou 6 neutros, usa um Aham. só. Qual que seria as causas, assim, os problemas que teria, né? Olha, o problema mais comum, caso tenha um DR, né, é dele desarmar. É porque a fuga de corrente, né, que é o que ele monitora o quê? Ele monitora a entrada e monitora a saída, né? Por isso que ele tem você utiliza ele circuito monofásico, ou então bifásico, por exemplo, né? Você pode utilizar. Ele olha a entrada e a saída. Aí, por exemplo, se você compartilhar o neutro, vamos supor, para iluminação, tomada de uso específico, tomada de uso geral,
você concorda que ele vai olhar a entrada por exemplo, do somatório das correntes e ele olha a saída do somatório das correntes, né? E às vezes, por exemplo, onde que o DR ele está instalado, vamos supor que ele está instalado no circuito, aqui não tem porque é um auditório, né? Mas vamos fazer de conta que esse do ar-condicionado aqui, ele é um de chuveiro, né? Então, se você compartilhar o neutro, aí o que que vai acontecer? Como ele tá, a fase dele está instalado no circuito do chuveiro, aí vamos supor que é um chuveiro classicão, né, de 4.400. Então, para 200 e ele é 220, né, vamos supor, aí vai dar uma corrente de 20 amperes. Aí no borne lá do DR, onde passa a fase, né, ele vai entrar, você concorda que aí ele tem lá um TC toroidal, né, um transformador de corrente, aí ele analisa, ele olha lá e fala, ah, não, tá entrando 20 amperes. Aí como eu estou compartilhando neutro, pode ser que ele pegue a corrente, e isso provavelmente vai acontecer, né, a corrente residual de outro circuito, vamos supor que, como todos os nêutrons aqui estão compartilhados, né, aí eu tenho, sei lá, essas luminárias aqui estão ligadas. Daí ele olha a entrada, como ele está instalado no chuveiro, né? Que seria esse 3 aqui. Ele olha a corrente de entrada de 20 e aí ele olha a corrente de saída. Ele só desarma quando essas correntes são diferentes. Daí, como eles estão compartilhadas, vai sair o quê? Vai sair a corrente de 20 amperes, né, do chuveiro, e também vai se somar a corrente, né, do neutro, a saída do neutro, dos outros circuitos que estão ligados. Aí vamos supor, estou chutando aqui, né? Essas três lâmpadas aqui são os únicos que estão ligados, fora o chuveiro aqui. Aí entra 20, que está na entrada aqui, né? O DR está aqui, e ele está compartilhando o neutro, né? Aí na saída aqui, ele vai analisar, vai ver que tem 20 saindo, né? Só que como eles estão compartilhando aqui, ó, no barramento ou no neutro aqui, ele pode ser que já que ele é um TC, né? Ele, ó, está saindo 20 aqui, né? Entrou 20 e sai 20. Só que aí ele vai somar nos outros nós, ó, quando ele chegar aqui, ó, como os nêutrons estão compartilhados, aí vamos supor que cada lâmpada dessa daqui, ó, ela tem, sei lá, a corrente 1 ampere, né? Então ele entrou 20, saiu 20, mas só que somou o quê? Nos nós aqui, mais 3 amperes, já que eram 3 lâmpadas, né? Então ele sai 23. Aí o DR pega, né? Só que quando eu compartilho o neutro, ele não vai desarmar na mesma hora, né? Porque está entrando 20 e saindo 20. Só que aí ele interpreta o somatório das correntes compartilhadas aqui como se fosse a corrente de saída aqui do neutro. Aí opa, tá entrando 20 e saindo, né, 23 aqui, ó, tem algo errado que não está correto. Ele vai e desarma. Ele só continua armado, né, quando está entrando 20 e saindo 20. Aí é óbvio que ele tem um nível lá de tolerância, né? Mas se entra 20 e sai 18, por exemplo, que é o normal, né? Que aí ele vai funcionar normal, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que, né, 2 amperes ficou pelo meio do caminho. E esse pelo meio do caminho pode ser em uma ferragem aí, né, do forro, ou uma ferragem que está ligado com a porta, aí ele vai e desarma. Toda vez que a corrente dá diferente, dentro lá do intervalo de confiança, né, do que ele foi projetado lá, que no final das contas ele é um relé, né, aí ele vai e desarma. E daí ele pode demorar um pouco, mas ele pode desarmar. Por quê? Porque entrou 20 amperes para alimentar, né? Sai pelo neutro 20, só que depois, como eles estão compartilhados, né? O neutro dele está compartilhado com iluminação e outros circuitos, aí ele pega e faz que ele é um TC, né? Na hora que você coloca o TC, a pinça lá do TC no cabo, ele vai mostrar a corrente que está fluindo ali.
e daí pode ser que ele mostre as correntes que estão nos outros nós aqui, né? Ele faz o somatório. Aí ele vai e desarma, e fica desarmando, ó. Ele não desarma na hora, porque o normal, quando você instala da maneira correta, o DR, ele desarma assim na hora. Ele, como se diz, ele nem espera. Principalmente se for o de 30 miliamperes, né? Que ele é para proteger pessoas. Aí ele demora um pouco, mas ele vai e desarma. Aí ele fica, né, nesse arma, arma, desarma. Aí o cliente fica grilado e pega e retira. Já houve cliente que ele mesmo, ele nem chamou eletricista, chamou ninguém lá. Ele mesmo retirou. Ele sabia mais ou menos mexer assim, aí foi, como se diz, com a cara e a coragem lá. Ô, professor, uma dúvida. Ah, sim, pois não. Eu tô com um pepino no cliente lá no Subway, eles colocaram o IDR para geral e para tudo. Não tem nenhum disjuntor geral. Aí o que que acontece? Lá no forno deles, é um forno de 32 ampere, o disjuntor no caso, e o forno aguenta 30 ampere. Porém, a partir de uma certa temperatura, quando tu liga o forno, não desarma o DR. Quando tá 200 e poucos graus, ou em vez de cair o disjuntor, desarma o DR. Talvez teria uma amperagem maior, mas com amperagem maior não deveria desarmar o disjuntor, Pode, deveria, viu? mas não o DR, né? Mas é um DR ou é um IDR? Que tem É um IDR. que tem um interruptor, né? Sim. Quando alguns vêm com defeito, eles vêm com defeito naquele botão de teste. Aí eu não sei, o ambiente é muito quente lá? Ah, como é que eu vou te dizer? Ah, eu acho, sim, porque tem o Subway, né? É porque dependendo da instalação, né? Por exemplo, eu já vi em forro aí que a temperatura, ixi, vai acima dos 60 graus aí. Aí pode ser que, aí dependendo, geralmente num quadro, se esse calor não chegar no quadro, lá tem gesso acartonado, você sabe se há alguma Não, parte não, lá ali a tubulação passa dentro da parede. da parede mesmo, né? Não tem. Uhum. Porque senão, E lá- sei lá, eu tava pensando aqui que o ar quente ele podia tá espalhando e entrando ali, porque o gesso acartonado, né? Ele fica o vão, né? Solto ali, né? E o ar pode fluir ali, e aí dentro do quadro, e ele aquecer demais, porque ele, no final das contas, ele é um relé, né? Ele só tem a leitura da entrada e da saída. eles colocaram também uma tomada industrial lá pro forno. Não tem que ser mesmo, porque tem que ser. Mas então, no caso, se o forno estivesse passando dos 30 ampere, passando dos 32, o disjuntor deveria desarmar, né? Deveria. Mas tu testou já o disjuntor já? Sim. Na verdade, o forno, né? O forno funciona normal, só que a partir de uma certa temperatura, ele desarma tudo, né? Como não tem disjuntor geral, é só o IDR, tu já viu, né? Assim que desarma o DR, fica todo mundo no escuro. Pode ser que o termomagnético dele tá em função aí do calor, né? O calor adicional do ambiente. Pode ser, eu tô chutando aqui. Pode ser que ele é o que tem a parte termomagnética dele, né? Pode ser que esse calor adicional, fora o calor do efeito Joule, né? Da corrente elétrica, ele esteja influindo. Talvez. Ele é de 32, é? Sim, o disjuntor ali pro forno é de 32 e o disjuntor, que no caso seria o É, disjuntor geral, IDR, é de 63 ampere. ele é stack, Só que é? o cabo que entra no IDR é um cabo de 50 milímetros, 50 ou 25, eu acho que um de 50. Tem que ver a capacidade de corrente desse cabo aí. Ela tem que olhar. Você sabe a marca dele? Se ele é Prysmian, é Não, é Corfil, uma marca que eu nunca ouvi falar. Eu até tirei uma foto aqui, ó. É uma marca Cibratec. Cibratec.
O ideal é você pegar você vem aqui na internet aqui, ó, e você vê, deixa eu ver, prontuário. Capacidade Mas isso será que corrente. não tem nada a ver com a classe do IDR, por exemplo? Também, porque tem uns que, por exemplo, o de 30 miliamperes, ele, ele é o mais sensível. Agora, para equipamentos, se não me falha a memória, é de 500 miliamperes, dependendo do tipo de equipamento aí. Tá, mas uma pergunta, quando, por exemplo, se eu, quando houver uma fuga de corrente, eu encostar, o DR vai desarmar igual, né? Vai. Então, eu acho que é que eu nunca conheço, eu não conheço essa marca de disjuntor, eu nunca nem ouvi falar, pra te falar a verdade. Não aparece com stack, né? Tô olhando aqui, né? Porque geralmente a marca o fabricante, né? Ele tem um prontuário da capacidade de corrente. Porque se a gente usar o que tem lá na NBR 5410, ele é antigão. Ele geralmente é para os cabos que eram fabricados na época lá, né? Ou seja, estou chutando aqui um único fabricante. Aí o ideal é você pegar o que chama de PT, né? Prontuário técnico da capacidade de corrente. Aí ele vai falar, o 0,6 a 1 kV do de 50 milímetros ele suporta tantos amperes. Tem que ver isso. Porque não é sempre, não, os 50 milímetros, sempre ele vai suportar, tô chutando aqui, viu? 73 amperes, não é assim. Aí geralmente, daquele fabricante, aí ele ainda mostra, né? Se ele for de 750 volts, que é para instalações internas, ele é o que suporta menos corrente. Aí você tem os 50 milímetros, por exemplo, para o 750, que é o mais barato. Você tem o PVC 70, você tem o 0,6 a 1 kV e você tem o XLPE. Aí o XLPE é o mais caro porque ele com a mesma bitola ele suporta mais corrente. Aí tem que ver se a relação da corrente, porque geralmente o cabo suporta mais corrente do que o disjuntor, para justamente o disjuntor ou o IDR, né? Ele, como se diz, desarmar antes que dê ruim no cabo. Aí tem que ver essa relação aqui. Depois você levanta o circuito, você me passa aí para eu, sei lá, eu posso te ajudar aí. Mas geralmente você procura o prontuário técnico do capacidade corrente de cabos, né? Pois é, eu também estava pensando na questão da curvatura do disjuntor, mas não tem nada a ver, né? Porque lá tem um disjuntor de Ah, curva B, porque se fosse o problema do disjuntor, desarmaria, né? Daí teria que é, colocar curva C, mas como não desarma o disjuntor, então na questão de disjuntores não é. Talvez pode ser a questão do forno em si ou a questão do é, IDR, porque como eu não conheço esse IDR, eu nunca nem ouvi falar dessa marca. Pode ser isso que seja influenciando, né? Eu até pensei também na é. classe do IDR, né? Ele é de quantos miliampere lá, De o 30. 30, né? Ixi. Geralmente para equipamento, se não me falha a memória, é de 500, acho que é 500 miliamperes, se eu não me engano, dependendo do tipo de equipamento que você está utilizando. Porque Mas aí daí, ele protege o equipamento em si. O duro é mas porque daí, fica fora da norma de segurança, né? Proteger, que o objetivo, né? No final das contas, é proteger pessoas, né? mas que classe que ele é? Não, é o. Não, mas você tem para. Tá falando que se eu não me engano, é 4. O IDR tem quantas classes? São 3 ou 4? Mas eu sei que ele tem porque o de 30, o que tem a 30 miliamperes, ele protege pessoas. Aí, se você vai aumentando, aí tem uns tipos de equipamento, né? Por exemplo, você dá partida em motores, né? Equipamentos dedicados a aquecimento, daí ele vai aumentando a sensibilidade dele. Porque se ele for muito sensível,
dependendo aí da temperatura do ambiente, né, ele pode desarmar, porque aí você está influenciando. Uma vez eu vi na JC Distribuição, sabe o que o cara fez? Ele abriu o quadro, como a corrente elétrica estava muito alta, ele colocou um cooler resfriando o disjuntor. Olha a loucura. O disjuntor estava aquecendo, mas por que ele estava aquecendo? A corrente elétrica estava alta. E para piorar, era aquele disjuntor de caixa moldada e o parafuso lá, ele não estava para a capacidade máxima de corrente. Ele não estava para 800, ele estava, se eu não me engano, acho que era para 600. E estava com uma capacidade bem menor. E aí o cidadão achou que, ele falou, nossa, deve estar passando muito mais de 800 aqui. Aí ele colocou um cooler para resfriar o disjuntor de caixa moldada. Sei que deu ruim. Fritou o barramento lá, tudinho. Então, pessoal, voltando aqui, né? É a fase desse daqui, né? Do circuito 2. E a nomeação, que se eu não me engano, lá vai estar 1, né? É isso, estava 1 lá no original, né? Circuito 2, né? E a aplicação dos circuitos da fase, do neutro e do terra dessa tomada baixa aqui. Basicamente é isso. Então, Matheus, depois você me manda a configuração aí, né? Que a gente pode traçar aí uma solução e te ajudar aí. Sim, eu vou te mandar uma foto ali do DRN. Tá ok. Então, pessoal, né, eu acredito que, né, pelo menos as que eu já corrigi aqui, né? Aí eu vou ver essa questão aqui, eu vou ver com a Renata aqui, para ela simular, né? O do Matheus aqui, o do Kleber, para ver o que está acontecendo, né? Porque deveria estar aparecendo aqui, ó, o envio aqui, né? Essa aba de envio aqui, ela não deveria sumir depois que você envia. Porque mesmo porque você pode enviar, né? A não ser que esteja travado, você pode enviar várias vezes, mas mesmo que esteja travado, você consegue entrar aqui. Você só não consegue enviar. E você falou, né, Matheus, que não está nem entrando nessa página, né? Não, na verdade, essa página apareceu para mim quando eu não tinha feito as atividades, né? Daí assim que eu fiz Aham, e enviei elas sumiram, não sumiu, né? aparece mais. Eu vou ver o que pode ser essa configuração aí, né? E dependendo do caso, né, deixar ainda aberto, né? Fora do período, porque na próxima semana a gente tem outra disciplina aí de qualidade e saúde, tá bom? Eu vou pedir para a Renata simular e ver o que pode estar acontecendo aqui. Eu vou até pedir para ela enviar um arquivo aleatório para ver se vai acontecer isso, entendeu? Ou se na hora que ela simular, né, já vai ter sumido o botão de envio, tá bom? Então tá, pessoal. Já vou fechando aqui a nosso compartilhamento aqui e já deixando carregar, né, no sistema para poder disponibilizar o mais rápido possível essa aula de hoje. Essa aula de hoje foi mais para tirar dúvida mesmo, porque a gente já tinha na aula passada, né, discutido já as duas atividades que é para entregar, tá bom? Então, fiquem com Deus, pessoal. E já vou pedir para a Renata dar uma olhada nisso aqui.